Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Na data de hoje eu tenho o prazer, a alegria, a honra de ter a presença de Gabriel Garcia Marques. E a obra que vai nos influenciar na análise hoje de alguns pensamentos do autor é justamente do Amor e Outros Demônios, de Gabriel Garcia Marques. A obra por si só é uma obra que nasce de uma oportunidade, chamado a ver o fim daquilo que era uma igreja. Gabriel Garcia Marques se depara com o túmulo de uma menina e escreve a obra do Amor e Outros Demônios. A maneira como a obra foi escrita já nos diz muita coisa. Porque, em verdade, o que Gabriel Garcia Marques nos ensina aqui é que, de fato, o que para muitas pessoas é só mais um caso, para outras é a oportunidade da vida. O que para algumas pessoas é apenas um fato aleatório da vida, para Gabriel Garcia Marques foi a oportunidade de construir uma obra que se tornaria um clássico. Eu quero convidá-lo, neste momento, a começar a sua semana ou a sua vida de maneira a se tornar um observador. Quando nós ministramos o curso de escrita criativa, nós dizemos e dissemos no curso que o bom escritor é alguém que se torna um observador. É preciso se tornar um observador. Quem é observador se torna um melhor escritor. Quem é um observador consegue perceber as oportunidades que passam. Você pode ter certeza que neste ano algumas boas oportunidades passaram e você não as percebeu. Oportunidades de amizades novas, oportunidades de um trabalho diferente, oportunidades de uma alimentação diferente, oportunidades de relacionamentos diferentes, de construções diferentes da maneira de lidar com as pessoas. E nós vamos desperdiçando oportunidades naquilo que Fernando Pessoa diz que as feridas das guerras que não travei são as que mais me machucam. E nós vamos sendo a soma daquilo que não fomos, que não fizemos, que não aproveitamos. Então eu começo trazendo a você o pensamento das oportunidades que passam. Quantas vezes neste ano você teve o estímulo para uma mudança de vida, de comportamento, de tratamento, da forma como você trata seus familiares, seus amigos, seu companheiro, sua companheira, seus filhos. Uma oportunidade de mudança de trabalho ou de estilo no trabalho. Uma oportunidade de um compromisso maior ou de um compromisso diferente, de abrir uma porta ou de arriscar-se a um novo feito. Nós vamos percebendo, a partir da ideia de Gabriel Garcia Marques, que nós estamos diante de uma oportunidade. A vida sempre nos trará essas oportunidades. Mas então eu começo a obra efetivamente. Eu quero trazer para você o primeiro trecho de destaque. Em um diálogo, perguntado quantos anos a menina tinha, Bernarda responde desta forma: "Quantos anos faz?" "12", disse Bernarda. "Só 12?", disse ele, tornando-se a deitar na rede. Que vida mais lenta! Tanto tempo havia passado e ela só tinha 12 anos. Para quem não gosta de viver, a vida passa muito devagar. Os acontecimentos se dão de forma muito vagarosa. Clóvis de Barros Filho, num dos seus enfrentamentos à felicidade, diz que o sinal da felicidade é o tempo passar rápido. Se o tempo passa rápido, significa que aquele momento é feliz. Se você está em uma tarde feliz com seus amigos ou com a sua família, a tarde passa e você não percebe que ela passou. Agora, quando a sua vida é infeliz,
quando o que você experimenta é uma enorme tristeza, aquele momento de pesar demora mais a passar. Um dia é como um mês, uma semana é como um ano são como 10 ou 20. Que vida mais lenta. Se você tem sentido a sua vida lenta, isso significa que o momento pelo qual você passa não é um momento feliz. E se não é um momento feliz, eu preciso providenciar a mudança. Continuando na obra, eu destaco o seguinte trecho. A casa tinha sido o orgulho da cidade até o começo do século, a casa em que eles moravam. Agora estava arruinada e lôbrega, parecendo em estado de mudança, com grandes espaços vazios e muita coisa fora do lugar. Nos salões ainda restavam os pisos de mármores achadrezados e alguns lampiões de lágrimas com teias de aranha penduradas. Os aposentos, que se mantinham vivos, eram frescos em qualquer tempo, graças às espessuras das paredes de alvenaria e aos muitos anos de fechados. E mais ainda graças aos ventos de dezembro que se infiltravam, assobiando pelas frestas. Tudo estava saturado pela umidade opressiva do abandono e pela escuridão. A única coisa que sobrava das veleidades senhoriais do primeiro marquês eram os 5 mastins de presa que vigiavam as noites. Eu quero que você se atenha pelo menos à frase que inaugura o parágrafo. A casa tinha sido o orgulho da cidade até o começo do século, agora estava arruinada. Com Gabriel Garcia Marques, nós aprendemos que glórias passadas não nos garantem glórias futuras. O que nós éramos não quer dizer que nós somos. Se você vai bem em um momento, e aí eu lembro da live sobre vida financeira, saiba, é um momento. E quando você parar de correr, ou quando você parar de crescer, quando você parar de lutar, as vitórias também pararão. O que nós temos aqui era uma casa que era um símbolo de orgulho para a cidade e que agora estava arruinada. A casa, símbolo do orgulho, também pode ser família. Casa, não raras vezes, significa família. A família que era motivo de orgulho, agora estava arruinada. Basta deixar de cuidar. Basta deixar de cuidar da sua relação, basta deixar de cuidar das suas finanças, basta deixar de cuidar da sua vida espiritual, basta deixar de cuidar do seu relacionamento, basta deixar de cuidar da sua profissão, basta deixar de cuidar da sua família. E aquilo que é motivo de orgulho pode ficar arruinado, pode ser arruinado. Com Gabriel Garcia Marques, nós aprendemos. O cuidado deve ser contínuo. Mas isso é raro nos humanos. Isso é muito difícil. E um trecho da obra ele diz assim: apesar de tantos escarmentos, nem brancos, nem negros, nem índios pensavam na raiva ou em qualquer outra doença de incubação lenta, enquanto não se revelavam os primeiros sintomas irreparáveis. O que ele está dizendo é: as pessoas podem ser negras, brancas, podem ser índios, isso é indiferente. As pessoas têm o costume de se preocupar apenas quando não há mais remédio. Os sintomas se tornam irreparáveis. O que eu aprendo com Gabriel Garcia Marques é que a prudência requer de mim o enfrentamento do problema quando ele nasce, não quando ele cresce. O problema ignorado tende a se tornar maior do que era.
E quanto maior o problema, mais difícil a sua solução. Às vezes você começa com uma alimentação equivocada e você segue com essa alimentação equivocada até descobrir-se diabético. O sujeito fuma 2 cartelas de cigarros por dia há 30 anos, até que ele colhe a consequência do uso de cigarro por 3 décadas. Quando você entende do sujeito que negligencia o seu relacionamento, que não conversa com a sua esposa ou ela não conversa com o seu marido, eles não se cuidam, eles não se tratam, eles não têm atenção e carinho um com o outro. Eles não nutrem mais uma admiração recíproca, eles não conversam, eles não têm programas juntos. De repente, aquela relação morre. Um deles, em algum momento, toma a coragem de pedir o divórcio. O outro se espanta, não crê, neste momento quer resolver. Não há mais resolução. Muitas vezes não há mais resolução. O divórcio, eu sempre digo, não é a causa da morte. O divórcio é a certidão de óbito de um casamento que já morreu. O que eu aprendo com Gabriel Garcia Marques é que é costume do ser humano atentar-se aos fatos quando eles se tornam fato, caso fortuito, força maior. Ou seja, coisas que a gente não esperava, apesar de serem passíveis de espera, e coisas que não temos o poder de resolvê-las e, portanto, precisamos agora apenas suportar suas consequências. Na análise do Clube dos Pensadores, nós sempre trazemos para a nossa vida. E aí eu quero que você traga para a sua vida. Que parte da sua vida você tem negligenciado? Há um problema pequeno, um sintoma reparável, uma ideia que você já percebe e que pode causar muito mal à sua saúde, à sua família, às suas finanças, ao seu trabalho. Quando é que você vai mudar de comportamento e passar a adotar um comportamento diferente? Ou seja, resolver o problema. Apenas quando houver a notícia de um sintoma irreparável ou antes disso. Eu avanço na obra e aqui destaco mais um parágrafo aqui na obra, na página 38, de quem lê a mesma edição que a minha. Às 7 da manhã, depois de prender os cães, o Marquês foi à casa de Abrenúncio, o médico. O médico abriu a porta em pessoa, pois não tinha escravos nem criados. O Marquês fez a si mesmo a censura que julgava merecer. Isso não são horas de visita, disse. O Marquês fez a si mesmo a censura que julgava merecer. Quando nós estamos fazendo algo de errado, nós sabemos que estamos fazendo algo errado. A verdade é que, na maioria das vezes, os nossos erros são visíveis, perceptíveis, e nós sabemos que estamos errando. Nós sabemos quando não estamos nos dedicando da melhor forma possível ao nosso casamento, à nossa saúde, às nossas finanças, ao nosso trabalho, à nossa vida espiritual. Nós sabemos. E ainda assim nós continuamos errando. O que Gabriel Garcia Marques está dizendo é: o Marquês fez a si mesmo a censura que julgava merecer. Ele sabia que estava errado, não era horário para a visita, ainda assim o fez. Aqui eu me recordo de David Hume quando diz: a razão é escrava das paixões. A razão é escrava das paixões. O sujeito quer fazer alguma coisa, ele o fará. Depois ele terá um argumento racional para justificar o seu comportamento, guiado exclusivamente pela paixão. É a pessoa com medo, não tem coragem de fazer uma coisa.
ou é a pessoa tomada por um desejo e que vai lá e faz? Sempre é a emoção definindo o comportamento. A razão é escrava das paixões. Aqui eu quero destacar 2 pontos em seguida. Na página 42 da edição de quem tem a mesma obra que a minha, eu consigo perceber o quanto nós perdemos com os nossos preconceitos. Bernarda se escandalizou. Preferia morrer como estava, sozinha e nua, a depositar sua honra nas mãos de um judeu fugido, que era o médico. Ela preferia morrer, diz Gabriel Garcia Marques. Quantas pessoas você impediu que entrassem na sua vida por puro preconceito? Quantos relacionamentos você deixou de viver por puros preconceitos? Pode ser que o amor da sua vida tenha batido a sua porta, mas ele trazia uma capa que você não queria ver. E então o seu preconceito lhe custou o amor. No caso de Bernarda, poderia lhe custar a vida. E ela preferia, diz o texto, morrer a ser cuidada por um judeu. As soluções dos problemas podem estar nas mãos de pessoas que não gozam da sua confiança, porque você carrega contra elas um preconceito. Um juízo de valor formado de maneira apressada a partir da generalização de uma experiência. Alguém é tratado de uma forma ruim por um paulista. Então diz que todo paulista é soberbo. Alguém tem um problema com o nordestino, com uma pessoa que é nordestina, e então generaliza. Isso é preconceito. O preconceito é a generalização de uma experiência ruim que eu tenho com uma pessoa, dizendo que todas as pessoas daquela região, daquela origem, daquele grupo, são pessoas que têm aquele comportamento. E é um equívoco. A pessoa que te fez mal foi uma pessoa. Esta mesma pessoa que te fez mal pode mudar. Porque nós somos capazes de fazer aquilo que condenamos. E então, se mudarmos o ambiente, estaremos fazendo o que aquela pessoa fez, se mudarmos as circunstâncias. Machado de Assis nos ensina isso por meio de uma crônica chamada O Médico é o Remédio. E, portanto, quando as circunstâncias mudam, a pessoa é capaz de fazer o que ela condenou no outro. Mas ainda que você tenha tido uma experiência ruim com uma pessoa, saiba, uma experiência ruim com uma pessoa não significa que todas as pessoas daquele grupo têm o mesmo comportamento. E isso é preconceito. Ele continua dizendo: tinha sido médico na casa dos seus pais, que o mandaram embora porque espalhava o estado dos seus pacientes para valorizar os próprios diagnósticos. Aqui Gabriel Garcia Marques se antecipa aos tempos de rede social. Ele diz: o médico espalhava o estado dos seus pacientes para valorizar os próprios diagnósticos. Em tempos de rede social, este espalhar do estado dos seus pacientes para então valorizar os seus diagnósticos é percebido em todas as profissões. É próprio de profissionais liberais, que mostram o antes e o depois, como a pessoa estava, como ela está.
e, portanto, é próprio do ser humano. Me recordo de Jane Austen quando fala da inconstância da personalidade humana. Então, a personalidade humana é da personalidade humana a inconstância. Avanço aqui e quero trazer aos senhores um pensamento sobre o qual trabalhamos no Clube dos Pensadores. A ideia de felicidade como um caminho para a cura. Nunca estar triste não é humano, não é saudável, não é adequado. Mas estar sempre triste também não é. Ser feliz. Em um estudo de um professor da USP, salvo engano, em uma dessas palestras que assisti, ele dizia que uma pessoa normal tem 3 estímulos positivos para um estímulo negativo. Uma pessoa com depressão tem um estímulo positivo para cada estímulo negativo. Não é 1 para 1, é mais do que isso. Nós precisamos ter 3, 4 estímulos positivos, 1 negativo, para estarmos em um estado normal. Mas aqui há um trecho em que Gabriel Garcia Marques diz assim: não há remédio que cure o que a felicidade não cura. Não há remédio que cure o que a felicidade não cura. Nós precisamos entender que grande parte dos nossos males vem da infelicidade. A vida é inegavelmente transitória, pelo menos nesta terra. O que significa que nós temos a oportunidade de uma entrega autêntica daquilo que somos. E nós vamos perdendo esta oportunidade. Porque o que é a vida? A vida nada mais é do que um conjunto de tempo. Quem tem ou quem vive 80 anos e morre, não viveu nada mais do que 80 conjuntos de um ano. E, portanto, se você passa 4 anos da sua vida de uma forma inautêntica, isso significa que você desperdiçou 5% da vida, ou 4 conjuntos de um ano. A vida é uma expressão do tempo. Portanto, a infelicidade é um alerta de que nós precisamos mudar. Mas nós precisamos mudar rápido. Por quê? Porque, de fato, o que nós precisamos entender é o que a felicidade não cura, o remédio não pode curar. Que tenhamos essa sobriedade. Avanço aqui em um trecho bastante realista, que inaugura o capítulo 2, quando Gabriel Garcia Marques diz o seguinte: nunca se soube como o Marquês chegou a um tal estado de apatia. Ele está falando do Marquês. Nem porque o Marquês manteve um casamento tão mal sucedido quando tinha a vida preparada para uma viuvez tranquila. Teria podido ser o que quisesse, graças ao poder desmesurado do primeiro Marquês, o seu pai, cavaleiro da Ordem de Santiago, negreiro de forca e faca, mestre do campo sem coração, a quem é o rei, seu senhor, não poupou honras e prebendas, nem puniu injustiças. Teria podido ser o que quisesse, graças ao poder desmesurado do primeiro Marquês, o seu pai. Preste atenção no seguinte: você que é pai ou você que é filho, o pai ser grande não impede o filho de ser pequeno. Todas as facilidades não garantem nada. O pai ser herói não impede que o filho seja um vilão. Você pode entender isso a partir de um alerta que é ligado em sua mente,
Quer você seja pai, quer você seja filho. Não há jogo ganho. Se você percebe o que acontece com o Marquês, que teria podido ser o que quisesse e não foi, nós percebemos que o mesmo pode acontecer conosco. Você tem todas as potencialidades e pode não explorar qualquer uma delas. Ontem eu assistia a um estudo sobre Jung e a ideia de Jung dizendo sobre as potencialidades humanas, o que nós podemos fazer. Mas se nós não desenvolvemos as nossas potencialidades, para que as temos? De que servem se nós não nos servimos delas? É preciso que você compreenda que não há futuro garantido, nem para você, pelo fato de ser filho, nem ao seu filho, pelo fato de você ser o seu pai. Não faça o trabalho que não é seu. Não entre em guerras que não são suas. Os seus filhos terão as próprias batalhas e terão que enfrentar as suas próprias batalhas. É assim que nós construímos cidadãos aptos à vida em sociedade. Todo pai que superprotegeu o filho foi a causa da sua derrota, porque criou uma pessoa despreparada para a vida em sociedade. Este pai não é eterno e também não há prazer para o filho em saber que sempre o pai resolverá o seu problema. É preciso que o pai não superproteja o filho. O que Gabriel Garcia Marques está nos dizendo é: seja grande e permita que o seu filho também o seja. Continuo aqui. E quando nós percebemos alguns arroubos na sociedade, tanto de um lado quanto de outro, e você percebe pessoas defendendo ideias que a nós parecem indefensáveis. Eu me recordo deste trecho em que Gabriel Garcia Marques diz o seguinte: nenhum louco é louco para quem aceita as razões dele. Nenhum louco é louco para quem aceita as razões dele. Quem acha que o louco é sábio, acha que a sua loucura é sabedoria, que a sua frase é verdade e que o futuro se desenhará como ele diz que será. Nós não devemos dizer às pessoas que aquela pessoa que anuncia o que anuncia é uma pessoa louca, mas nós devemos mostrar a loucura de suas ideias. O ponto é, e aí Gabriel Garcia Marques nos diz, é que nenhum louco é louco para quem aceita as razões dele. O que nós precisamos é fazer com que as pessoas entendam outras razões, outras visões de mundo e não queira derrubar a pessoa que apresenta aquela ideia, dizendo que aquela pessoa não é sábia. Adjetivar alguém não é sinal de sabedoria. Adjetivar alguém não é forma de convencimento. Se você quiser ridicularizar uma pessoa, você será capaz de fazê-lo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar. Basta eu pegar uma característica sua e então falar mal dela. Eu consigo ridicularizar o mais sábio dos homens, o mais belo dos homens, o mais rico dos homens. Mas eu quero falar das razões. Que nos atenhamos às ideias. Eu prossigo com Gabriel Garcia Marques e aqui há um trecho belíssimo que serve para a nossa vida, em que ele diz assim: vencida pelo pouco caso do seu pretendido, Dulce Olívia se consolou com a nostalgia do que não acontecera. A nostalgia do que não acontecera. A verdade é que Dulce era a mulher que o Marquês amava, mas com a qual não pôde ficar por uma determinação de seu pai.
E então, naquele momento em que ela o reencontra, ela vive a nostalgia do que não acontecera. Ficou famosíssima a frase de Neymar, emprestada de Clarice Lispector, em que ele diz saudades do que a gente ainda não viveu. Mas aí é uma palavra para o futuro, ainda não viveu, ou seja, viveremos. Aqui a nostalgia que acomete Dulce é a nostalgia do que vivemos, do que não vivemos. É a saudade do que a gente não foi. Saudades do que a gente não foi. É muito triste olhar para a vida e então, olhando para a vida, a gente começar a pensar no que a gente não foi. No que a gente não foi. E sentir saudades do que a gente não foi. Isso é muito comum quando se tem 50 anos, 60 anos, 40 anos. Você que tem 35 também deve ter saudades do que você não foi. Talvez na faculdade, talvez no seu primeiro trabalho ou no seu primeiro relacionamento. Às vezes nós temos a nostalgia do que não fomos. E é triste ter saudades do que a gente nunca vai poder viver. Mas o que você quer viver? Essa é uma pergunta personalíssima, cuja resposta é personalíssima. Só você pode responder essa pergunta. Só você. Para finalizar, o Marquês se aproxima da filha. E aí ele diz assim: em meados de março, os perigos da raiva pareciam conjurados. O Marquês, contente com a sua sorte, propôs-se a corrigir o passado e conquistar o coração da filha, com a receita da felicidade aconselhada pelo médico. A isso dedicou todo o seu tempo. Tratou de aprender a penteá-la, a fazer trança, a ensiná-la a ser branca de lei, a restaurar para ela os seus sonhos fracassados de nobre nativo, de tirar-lhe o gosto pela iguana em escabeche e pelo ensopado de tatu. Tentou quase tudo, menos indagar de si mesmo se aquele era o modo certo de fazê-la feliz. No Clube dos Pensadores, eu não quero te trazer respostas. Eu quero me valer da maiêutica socrática para que você encontre as respostas. Eu jamais saberei qual é o modo de fazê-lo feliz. E eu não tenho essa pretensão. Mas você deve saber o modo de se fazer feliz. Qual é o tipo de companhia que você gosta de ter? Com quem você gosta de estar? Qual é o tipo de trabalho que você gosta de exercer? Em que tipo de cidade você quer morar? Qual é o tipo de comunhão com Deus que se revela para você? Qual é o caminho? Essas perguntas são perguntas cujas respostas são personalíssimas. Porque você, dentro da sua casa, criado com seu irmão, pode ter respostas muito diferentes das respostas que o seu irmão tem. O que isso significa? Significa que os seus pais não podem te dar essa resposta. Que os seus irmãos não podem te dar essa resposta. Que o seu marido não pode te dar essa resposta. Essas pessoas podem te dar conselhos e podem te ajudar a encontrar a resposta. Mas é uma resposta que só você pode dar. De que modo você é feliz? Tem gente que é feliz no estilo clássico.
tem gente que prefere o contemporâneo. Tem gente que é feliz em Paris, tem gente que é feliz na fazenda, no Brasil. Tem gente que é feliz como médico. Tem gente que é feliz como músico. Tem gente que é feliz sem filhos. Tem gente que é feliz com 10. A verdade é que cada pessoa é um universo. Quando Fernando Pessoa, em sua obra poética, fala do encontro do mestre Caeiro, Alberto Caeiro, com Ricardo Reis, dois heterônimos de Pessoa, ele diz: quando eu me vi diante de Ricardo Reis e ele conversou comigo, eu percebi, eu não estava diante de um outro homem, eu estava diante de um outro universo. Era uma outra pessoa, um outro universo. Eu peço a gentileza de você compartilhar essa live nos seus stories e me marcar, para que mais pessoas possam assistir a esta live. Mais uma vez, eu fico muito agradecido se você fizer isso. Quero agradecer a sua presença. Tchau, tchau, pessoal.